Olá, pessoal. Boa tarde e feliz 2024 para todos. Eu sou o Wagner, sou líder de finanças na Gebs da Prev e hoje nós teremos a apresentação do cenário econômico para auxiliar na decisão de vocês sobre trocarem ou não de perfil de investimentos. É importante avisá-los que as perguntas serão respondidas ao final da apresentação. E para que vocês enviem suas perguntas, vocês precisam abrir a câmera do celular, escanear esse QR Code que está na sua tela e enviar a pergunta. Ao final, nós compartilharemos com os apresentadores. Tá? É importante lembrar que essa é a primeira de 4 janelas possíveis para alterar o seu perfil de investimentos, mas que você só pode alterar uma vez no ano, né? Então, se você alterar nessa janela, você só vai poder alterar no ano que vem o seu perfil de investimentos de novo. Lembrando que a concretização da alteração do perfil é realizada no mês seguinte. Então, se você alterar o seu perfil agora em janeiro, a partir de fevereiro, o seu perfil vai estar no novo perfil. Tá? Essa apresentação está sendo gravada e ela será disponibilizada no nosso canal no YouTube, provavelmente na próxima semana, para que vocês possam revisitar algum ponto que queiram. E, bom, para a gente dar início, eu vou passar a palavra para o Rony. Rony Almeida é o economista da Galápagos, que é a nossa parceira de investimentos. Boa tarde, Rony, tudo bem? Espero que tenha tido uma ótima virada de ano e eu passo a palavra para você aí, começar a sua apresentação. Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês para passar uma atualização de cenário. Só reforçando o que o Wagner comentou, aqui o QR Code para vocês fazerem perguntas no final, para mim, para o Diego, para o Wagner. Tá? Feliz 2024 para todos. E vamos começar na mesma dinâmica dos últimos calls. Passaram uma atualização do cenário internacional, teve bastante coisa que impactou o mercado local, principalmente nos últimos 3 meses do ano, e que pode continuar se arrastando ao longo do primeiro trimestre de 2024. É bom a gente focar um pouco nisso também. E também entrar a falar um pouco de Brasil no detalhe. Né? E a parte final, o Diego comenta sobre a carteira, né, sobre os movimentos, o que esperar para 2024. Eu vou passar os slides, né? Eu acho que o primeiro tema aqui para comentar é o seguinte, né? A gente tinha discutido no último call que a economia americana estava em desaceleração, né? E o mercado como um todo esperava essa desaceleração até uma recessão ao longo de 2023. Eu acho que a gente falou bastante disso ao longo de 2023. O mercado americano vai entrar em recessão porque a taxa de juros por lá está alta, etc, etc. Chegando ao final de 2023, o que a gente viu? Uma economia ainda resiliente, uma economia que ela desacelerou, mas continua ainda no terreno positivo. E isso foi um dos primeiros pontos de surpresa por lá. A gente vê uma economia americana bem resiliente, geração de emprego muito forte, o mercado de trabalho americano continua muito forte, apesar de estar desacelerando, né? Mas aquela recessão que era esperada para o final de 2023, de fato ela não aconteceu. Aqui são os índices que se chama PMI, né? É um índice que tenta sensibilizar a atividade nos setores de serviço e indústria, né? Quando esse índice está abaixo de 50, quer dizer que a economia está desacelerando. Quando esse índice está acima de 50, quer dizer que a economia está avançando, né? O que a gente pode ver? A indústria, né, está abaixo dos 50 pontos, só que o setor de serviços ainda muito aquecido, ainda acima de 50 pontos. Então, o setor de serviços conseguiu segurar a economia americana nesses últimos trimestres e jogou para fora aquela possibilidade de recessão. Né? Quando a gente olha pelo lado da inflação, né, o que aconteceu com a inflação? A inflação bateu o seu pico lá de 10% lá em 2022, recuou. O mercado esperava que essa inflação recuasse ainda mais, né, para próximo de 2% ou abaixo de 2%, mas por conta de uma economia
principalmente o setor de serviços superaquecido, né, ainda mais aquecido do que deveria estar, né, a inflação parece que estabilizou próximo de 2,5%, 3%. Né? Lembrando que a meta do Banco Central americano é de 2% de inflação. Né? Então, isso gera algumas questões, né? Principalmente no ano passado, o debate foi o seguinte: olha, a economia americana ela não vai desacelerar, a inflação vai ficar acima da meta do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o Fed não vai conseguir cortar juros. Né? Este era todo o tom que se passava por lá. Né? E quando a gente olha o mercado no dado mais atual, o mercado radicalmente mudou esta visão. Né, isso foi um ponto importante, né? Muito puxado pela última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que aconteceu no final do ano passado, em dezembro. Né? E o Banco Central dos Estados Unidos decidiu parar de elevar juro. O juro nos Estados Unidos está em 5,5%, né, no intervalo ali entre 5 e 5,50, 5,75, né, arredondando ali para 5,5, e o Banco Central dos Estados Unidos resolveu parar, mesmo com todas essas variáveis, mesmo com inflação ainda um pouco, né, acima da meta, a economia não entrou em recessão, o Banco Central disse o seguinte: olha, vou parar de elevar juro, né, o teto vai ser 5,5, e o mercado não esperava por isso. Essa decisão do Fed, ela surpreendeu de fato o mercado. E assim, trabalhar em mercado a gente sempre tenta olhar, antecipar os movimentos futuros, né? O Fed falou que ia parar de elevar juro mais ou menos em final ali de novembro, dezembro. Né? Olha o que aconteceu com a taxa. A taxa saiu de 5,5, né, para 4,5. Então o mercado já começou a embutir que o Fed, que o Banco Central dos Estados Unidos, vai cortar quase 1% de juro, né, em 2024. Então a curva, quando a gente analisa aqui, de fato, o preço de mercado, ele já está embutindo que o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar 1% de juro, até mais, 1,25% de juro em 2024. Coisa que até 2 meses atrás era inimaginável. Tá? Então, olha a mudança que se teve em 2 meses, né? 2 meses atrás, o mercado esperava que o juro nos Estados Unidos ia continuar ad eterno ali até o final de 2024, num patamar de 5,5, até mais do que isso. Veio a reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele disse que, além de não elevar mais juro, ele ia cortar mais rápido. E o mercado se empolgou e já, né? Aqui a gente colocou até um ponto, o mercado projeta 5 cortes de 0,25 neste ano. O Fed, o Banco Central, ele disse que vai cortar de 2 a 3 esse ano. O mercado se empolgou um pouco mais e precificou próximo de 5 cortes esse ano. Por isso que a gente viu os investimentos nos últimos 3 meses do ano performar de uma forma muito mais significativa, né, principalmente os ativos de risco, tanto globalmente falando quanto no Brasil, performar muito bem por conta deste fechamento de taxa aqui, né? A taxa estava em 5,5, foi para 4,5. Este efeito, né, lembra que sempre eu comento, né, que taxa é inversa a preço. Então, se a taxa diminuiu, o preço do teu ativo aumentou. E o contrário também é verdade. Se a taxa aumentou, o preço do teu ativo diminuiu. Então, foi isso que aconteceu por lá. Né? Ainda tem algumas dúvidas. Né? Ainda tem um mercado de trabalho forte. Né? O mercado de trabalho americano ainda está bem resiliente, né? Apesar de, né, gradualmente a gente ver ali a normalização da criação de novas vagas, né? Nos Estados Unidos, o normal é criar entre 150 a 200 mil novas vagas por mês. Este é o normal para a economia americana. Os Estados Unidos estavam criando próximo de 300, 400 mil vagas até uns meses atrás. Né? Então, um mercado superaquecido, que acaba pressionando salários. Né? Quando a gente olha também o crescimento salarial que na média era por volta de 2,5 a 3, saltou, né? Tirando aqui, desconsiderando o período pandemia, que foi um período bem ruim para analisar dados, mas no pós-pandemia, né, a gente viu que os salários estavam crescendo a 5% ao ano, 4% ao ano, né, bem acima da média histórica. Isso acabava pressionando a inflação. Então, isso aqui ainda é uma dúvida. O mercado de trabalho está melhorando, está normalizando, mas ainda a gente vê, né, uma criação de vagas acima da média histórica, ou seja, pressionando os salários, e o salário real de fato crescendo, né, próximo de 4% ainda. Né? Na verdade, aqui está bem esticado, né? Deveria ser mais próximo de 2,5%. Então, assim, 2 pontos.
O Fed, de fato, o Banco Central dos Estados Unidos, de fato, disse que não vai mais elevar juro e que vai cortar entre 2 e 3 vezes. O mercado se empolgou, né? Então tem este primeiro pano de fundo aqui. O segundo pano de fundo que a gente traz cautela para os investimentos é o seguinte: olha, ainda tem algumas variáveis que nos deixam um pouco mais conservadores. Não dá para a gente também achar que não tem mais inflação por lá, não tem mais nada, tudo se resolveu e agora é só notícia positiva, né? Ainda tem esta pressão de salário que pode prejudicar muito a economia americana e isso pode impactar, né, de certa forma, o Brasil, né? O cenário base é que tenha 3 cortes, mas sabemos que isso pode mudar se os salários continuarem pressionados, né? Olhando mais aqui a parte de Europa, que já é uma outra situação, né? A Europa a gente tem já uma situação bem mais ruim do que os Estados Unidos. Então lembra aquele mesmo dado PMI de atividade de Estados Unidos, a gente agora mostra o de Europa, né? Abaixo de 50 é desaceleração. Então quando a gente olha, né, Europa, tanto indústria quanto serviços, está abaixo de 50 pontos, ou seja, os dois setores estão desacelerando. E isso é muito ruim, né, quando a gente olha um período mais longo. E mais grave do que isso ainda, né, as perspectivas para a Europa são que continuem neste patamar, que continue a economia andando de lado, crescimento muito fraco, uma leve recessão, né? Diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente de China, né, que apesar de ter as suas dificuldades, está crescendo forte, né? A Europa não, a Europa as expectativas não são tão boas, né? E quando a gente olha a inflação por lá, a inflação também recuou, é claro, né? A inflação recuou bastante ali do pico da pandemia, só que ela ainda está no patamar acima da média histórica, né? Quando a gente olha a média histórica de inflação na Europa, ela está muito mais próximo de 1%, né? Tem períodos aqui que tem deflação, períodos, né, de inflação muito baixa, hoje ela está rodando próximo de 3%. Né? Então a inflação, apesar de ter recuado bastante, ainda está elevada e a economia está muito fragilizada. Então na Europa a situação continua muito desafiadora. Né? A economia não está crescendo, ainda tem uma inflação ligeiramente elevada, né? O Banco Central por lá não tem espaço para elevar mais juro, né? Então o Banco Central Europeu já disse que parou de elevar juro em 4,5, né? Porque se continuasse elevando o juro, o que ia acontecer era o seguinte, ele ia jogar a economia ainda mais na recessão, né? Então o Banco Central Europeu foi quase que forçado a parar de elevar juro, né? Mesmo com uma inflação ainda acima da sua meta, né? Então isso que está acontecendo por lá. E, né, assim como os Estados Unidos, tem uma expectativa também de corte de juro em 2024, tá? Um pouco de corte de juro, até porque, né, se continuar com o juro em 4,5, olha como que era o juro na Europa há alguns anos atrás, era juro negativo, né, e agora esse juro está em 4%, tá? Próximo de 4%. Então, esse juro também, a expectativa é que tenha algum corte nos próximos meses. Né? A expectativa de mercado é que seja somente no segundo semestre. Tá? Então, o Banco Central Europeu mantém essa taxa de 4,5 até mais ou menos ali junho, julho, e começa a cortar lentamente. Tá? Mas a Europa está, sim, numa situação mais difícil, mais complicada. Né? Resumindo aqui a história de mundo, né, a gente tem, né, tem que se apegar basicamente aqui hoje a Estados Unidos. Como que vai se dar esta dinâmica de corte de juro pelo Banco Central dos Estados Unidos? Né? Se cortar 5 vezes, como o mercado já está precificando, vai ser excelente, né, para os mercados já estão aqui, de certa forma, precificando. Se cortar menos do que isso, pode ser que tenha uma volta, né, tudo que foi positivo nos últimos 3 meses ali do ano, pode ser que tenha uma certa volta ali e tenha um ou outro mês mais complicado, até o mercado se adaptar à nova realidade. Tudo vai depender basicamente do mercado de trabalho. O dado que a gente mais acompanha hoje de Estados Unidos é o mercado de trabalho, como que vem a criação de vaga mensal. Se a criação de vaga mensal vem muito forte, pressiona salário, é ruim, né, para tomar risco. Se a criação de vaga vem abaixo ali de 200 mil novas vagas por mês,
é um dado mais positivo, pode melhorar a economia, né? É quase contrassenso, né? Menos vagas criadas é melhor para a economia. Na verdade, menos vagas criadas pressiona menos os salários, acaba pressionando menos também a inflação. Tá? Essa é a dinâmica que a gente olha. Então, tudo vai rondar ali o mercado de trabalho americano ao longo de 2024. É o dado que a gente mais acompanha para ter ali uma melhor leitura do mercado, como que vai se comportar. Impacta muito o Brasil, né? A gente comenta muito do mercado nos Estados Unidos, mas impacta muito o Brasil, muitos investimentos, então é bom ficar atento ali a essa dinâmica da economia americana. Né? Um outro ponto aqui também que eu tenho que mencionar é o dólar versus o euro, né? Com a economia americana relativamente mais forte, né? Veja, a economia americana não está das melhores, mas quando a gente compara ela com a Europa, ela está melhor que a Europa. Né? Então isso acaba colocando o dólar à frente do euro e acaba pressionando uma certa desvalorização do euro contra o dólar. Né? Então o euro, que já bateu ali os seus 1,40 dólares, hoje está mais próximo de 1,7, 1,8, está rondando essa faixa. Né? Então, a tendência é que fique mais desvalorizado quando a gente olhe Europa versus Estados Unidos. Tá? Entrando em Brasil, a gente tem alguns pontos. Né? Eu acho que na última reunião a gente já comentou sobre política fiscal para 2024. Provavelmente vai ser o ponto mais importante de se acompanhar também. Né? O debate fiscal, o debate sobre as contas públicas vai ser o principal para 2024. O governo tem meta zero para este ano. E a grande dúvida é, essa meta será mantida, será alterada? O governo vai conseguir cumprir essa meta ou não? Como que vai se dar esta relação do governo com a dívida pública? A gente vê ali o governo tentando aprovar algumas medidas para aumentar a receita justamente para fechar as contas, né? Umas acabaram passando, né? A gente viu reforma tributária passando, a gente viu algumas desonerações acabando, mas outras o governo vem enfrentando certa resistência, como a reoneração da folha de trabalho, que é um custo gigantesco para o governo, mas se você retira a desoneração dessa folha de trabalho, né, você acaba prejudicando a economia, que não é uma pauta do governo. Então, o governo enviou uma medida para o Congresso, mas, na verdade, a própria base do governo não está favorável a esta medida, né, que é o fim da desoneração da folha de trabalho. Né? Mas é uma medida que ajudaria o governo a zerar o déficit em 2024 e cumprir sua meta. Então, este debate vai ficar muito presente ao longo de 2024. Um outro ponto também que é bem importante a gente acompanhar é o Banco Central vai acelerar o corte de juros. A Selic começou a ser cortada no ritmo de 0,50, né? E a grande questão hoje do mercado vai continuar em 0,50 por reunião ou o Banco Central vai aumentar esse ritmo para 0,75 ou vai diminuir para 0,25? Então, este é o grande debate. Hoje, o que se tem é que, pelo menos nas próximas duas reuniões, se mantém o corte de 0,50, tá? E a partir da próxima reunião, se nada acontecer aqui na questão fiscal, se o governo seguir com a meta, seguir perseguindo o déficit zero, pode ser que o Banco Central aumente o ritmo para 0,75. Também vai depender muito de como os Estados Unidos vai se comportar. Se a economia americana ficar muito aquecida, o Banco Central aqui no Brasil também não consegue cortar mais do que 0,50 por reunião. Então, tudo se conecta ali e a gente precisa acompanhar. Pelo menos por hora, as próximas duas reuniões, o que se espera é que o Banco Central corte 0,50 e mais 0,50. A terceira reunião do ano, a gente tem que analisar, precisa de mais dados ainda para ver se o Banco Central acelera ou mantém este ritmo. Né? E qual será o patamar da Selic também é uma questão muito ligada. Né? Dependendo de como o Banco Central acelera aqui ou não, a Selic terminal, Selic de 2024, tem um patamar diferente. O mercado hoje trabalha com a Selic no final de 2024 próximo de 9%. Então, é um número que já não entrega 1% ao mês no Tesouro Selic. Então, a Selic em 9% já acaba reduzindo aquele retorno do investimento mais conservador
E, de certa forma, né, é bom comentar isso também, conforme a Selic vai caindo, né, os próprios investidores, eles acabam querendo buscar mais retorno, e para buscar mais retorno acaba migrando para classes de ativos com mais risco, né, como bolsa, investimento no exterior, mas saiba que tem mais volatilidade. Se você quer um pouco mais de risco acima da Selic, tem mais volatilidade, né? Então, essa dinâmica ao longo de 2024 vai ser interessante. Como que os investidores vão se comportar? Se vão, de fato, migrar para, no caso da GEVSAPREV, para perfis mais arrojados ou não, né? Até porque a Selic vai estar num patamar menor, o retorno mais conservador vai ser bem menor no mês a mês, tá? Em termos de inflação, a inflação para 2024, ela relativamente está controlada, né? Levemente acima da meta de 3%, mas está controlada. Um crescimento moderado para o Brasil, o mercado espera 1,5% de crescimento, né? Um crescimento relativamente moderado, né? E aqui o ponto que eu tinha acabado de comentar, né? Será que este é um ano propício para aumentar risco nos investimentos? Ou seja, é um ano para trocar de perfil de investimento ou fazer uma gestão com mais bolsa, com mais exterior, né, na prática, né, dado que esse cenário de corte de juro pode se concretizar, é a grande questão aqui que a gente tem que debater, né? A gente vai comentar um pouco mais em relação a isso, tá? Olhando aqui que eu tinha comentado, né, projeção de PIB para 2024, a linha mais azul escuro aqui, né? Então o mercado espera próximo de 1,5% de crescimento. Nada mal para o Brasil, poderia ser melhor? Poderia, mas dado os últimos anos, né, crescer 1,5% é algo que está dentro ali dos parâmetros, alguns economistas já estão projetando até mais do que isso, pode ser uma notícia positiva para a arrecadação, né? Conforme a economia cresce mais, o governo consegue arrecadar mais, né? Olhando inflação, né, projeção de inflação. A inflação, como eu comentei, ela está ali próximo de 4%, a meta é 3%, mas hoje o mercado não está tão preocupado assim, né, com essa distância da meta, né? Apesar de ter uma grande distância aqui de 4% para 3% a meta, o mercado ele está mais preocupado com essa dinâmica. Olha, a inflação está mais estável, né? A gente já consegue ver uma estabilização de preços, mesmo que se estabilize próximo de 4%, tá bom, né? O mercado, os investidores estão mais nessa linha, né? Apesar de estar acima da meta, tudo bem, pelo menos a inflação está estável, parou de crescer muito, como foi alguns meses atrás, tá? Então a inflação também, né? Tanto crescimento como inflação para o Brasil são notícias positivas, tá? Quando a gente olha os títulos públicos, né, olha o que aconteceu também aqui no final do ano, né? As taxas bateram próximo de 12%, lá para setembro, né? Então, novamente aqui, né, a dinâmica. Taxa aumentou, o preço do teu ativo diminuiu. Então, se você tivesse comprado nesse ativo, você tinha perdido dinheiro. Taxa diminuiu, né? Taxa diminuiu, o preço do seu ativo aumentou. Foi isso que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Justamente por essa questão do Fed, principalmente, né, do Fed parar de elevar juros. Talvez esse for o principal call ali para as taxas de juros entrarem em um terreno mais otimista, né, a cair, né? E também um outro ponto que favoreceu essa dinâmica ali de final de ano, e aqui especificamente de Brasil, foi o seguinte: o governo, a princípio, ele decidiu não alterar a meta fiscal de 2024. Era um debate que estava na mesa, e o governo falou: olha, vamos deixar esse debate para 2024. O governo empurrou mesmo o debate e deixou como está, né, deixou como meta zerar o déficit em 2024. Isso acabou contribuindo também para um bom desempenho ali dos títulos públicos, né? Então a taxa desses títulos públicos caíram, contribuindo para uma boa rentabilidade, né, nesse período, né? E aqui um ponto também para a gente comentar é o seguinte: olha como muda, né, a dinâmica de um mês para o outro, né? Tivemos 3 meses um pouco mais desafiadores, 3 meses um pouco mais otimistas. Então veja, o trabalho de investimento, quando você define o seu perfil de investimento, você não pode pensar só numa janela curta, né? Porque de fato ali as coisas mudam, né, totalmente de figura em 6 meses, né? Tivemos 2 dinâmicas aqui em 6 meses. Então é importante sempre ter um pensamento
de longo prazo na definição de perfil, mesmo que o cenário, né, mesmo que o cenário atual esteja, de certa forma, mais otimista, com queda de juros, Estados Unidos também, possivelmente com queda de juros, mas temos que pensar um horizonte maior, né? Se faz sentido trocar de perfil por conta do teu horizonte maior, tudo bem. Se só é por uma questão de curtíssimo prazo, olha como o mercado muda de ideia em pouco espaço de tempo, né? E sempre foi assim, né? Sempre foi assim ao longo do tempo, não é novidade. Então, sempre pensar mais no longo prazo, né? O dólar, né? O dólar, de certa forma, também melhorou, né? O dólar estava acima de 5 na nossa última conversa, baixou, né, para próximo de 4,80, chegou a bater 4,85, né? Tá por volta disso agora. Por um lado, né, a gente tem o seguinte, né, o que pode pressionar o dólar para ele subir acima de 5%? É o Banco Central aqui no Brasil cortar o juro mais rápido, né? Se o Banco Central cortar o juro mais rápido, para o investidor de fora, fica, de certa forma, desfavorável colocar dinheiro no Brasil. Então, você tem uma certa saída de capital. Então, isso desvaloriza o real, né? Por outro lado, né, se a nossa economia crescer, se a nossa economia, né, se o governo respeitar o déficit zero, né, é um ponto positivo que melhora o risco do país e pode jogar o dólar até para baixo, né, de 4,5. Não é cenário hoje, o cenário é muito mais dólar próximo de 5 do que de 4,5. Mas, se o governo cumprir ali todas as diretrizes, né, ser responsável com o fiscal, esse dólar pode diminuir um pouco mais, tá? Olhando o Ibovespa, né? O Ibovespa ali no final do ano também deu uma grande puxada, né? E um ponto legal de comentar é o seguinte, né? O Ibovespa atingiu a máxima histórica, a máxima histórica anterior foi lá em 2021, quando o Ibovespa bateu 130 mil pontos. Né? Então ele atingiu basicamente o mesmo patamar de 2021. Só que, né, isso aqui é o nominal, de forma nominal, sem corrigir a inflação. A Ibovespa atingiu o mesmo patamar de 2021, 130 mil pontos, sem corrigir a inflação. A inflação neste período, ela foi próxima ali de 18%. Né? Se a gente corrigir esse índice aqui pela inflação, descontar a inflação e ver o que cresceu de forma real o Ibovespa, hoje ele estaria próximo de 100 mil pontos. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Apesar dessa esticada do Ibovespa, o Ibovespa ficou muito tempo de lado. Né? E ele perdeu ali, de certa forma, terreno para a inflação, porque a inflação foi muito forte nesse período. Né? A gente teve inflação de 10% 2 anos atrás. Né? Então, isso acaba colocando o Ibovespa, mesmo com essa esticada, acaba deixando o Ibovespa ainda longe da sua máxima histórica. Então, se a gente corrigir o Ibovespa pela inflação, hoje o Ibovespa está próximo de 100 mil pontos. Né? Estaria aqui, não estaria ainda na sua máxima histórica real. Né? Então, a gente tem que relativizar esses períodos também. Né? O que eu quero dizer com isso? Tem espaço, sim, para o Ibovespa avançar. Se vai avançar, é uma questão bem mais tática, é uma questão que também eu comentei agora há pouco, a questão do governo cumprir as metas fiscais, Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos cortar juro na velocidade que o mercado está esperando, né? Tudo isso tem que combinar para o Ibovespa atingir uma máxima de fato histórica. Né? E se isso não acontecer, né, de fato, fica difícil ali a gente ver o Ibovespa esticar. Por isso é sempre importante ter um horizonte de tempo, né, maior para tomar decisão. Resumindo, né, temos notícias muito positivas, tanto dos Estados Unidos quanto de Brasil. Né, seria um ano para, de fato, tomar um pouco mais de risco, mas sempre com cautela, sempre pensando ali que pode acontecer alguma questão da noite para o dia, o governo pode negociar com o Congresso um déficit maior e isso prejudicar os investimentos, tudo isso pode acontecer. Então, sempre pensar com cautela. Tem oportunidade, né, os gestores aqui, né, a gente sempre, olhando cabeça de gestor de investimento, a gente sempre tenta ser ágil, mas quando a gente olha o perfil, é mais difícil você ser ágil no perfil, porque você só tem uma troca no ano. Né? Então, você trocou agora e o cenário mudou radicalmente em 2 meses. Você não consegue voltar, né? Então, por isso é sempre importante ter este pensamento de longo prazo para definir o teu perfil de investimento. Deixa eu só passar aqui, voltar para o QR Code. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acessar o link. Né? No final a gente volta para responder. E agora eu passo para o Diego, ele vai passar um pouco sobre a carteira de investimento e os planos para 2024.
Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, um excelente 2024 para todos. Como o Rony falou bem, é importante a gente ter esse bate-papo nesse momento, porque é a primeira oportunidade ao longo de 2024 que vocês têm para escolher um novo perfil de investimento. Então, a ideia hoje é nós falarmos sobre os perfis da GEPSAPREV, como estão posicionados esses perfis, como eles se comportaram ao longo de 2023 e o que a gente espera dele daqui para frente. Só lembrando que as decisões de perfis não podem ser tomadas no calor do momento, a gente tem que sempre analisar, olhar um prazo mais extenso, porque no final do dia vocês têm que ficar com 12 meses de exposição àquele mesmo perfil. Então, olhando aqui, vamos entender o resultado de 2023 vai ajudar a gente a entender o que aconteceu e o que esperar de 2024, tá? Olhando aqui a performance de 2023, nós tivemos um desempenho muito expressivo na GEPSAPREV, que teve uma oscilação de resultados entre 13 e 14 até 18,88, né? Isso é um valor bastante expressivo. 13,14 foi o super conservador, ele acabou tendo um desempenho próximo ao CDI, assim como o conservador. Ambos são perfis que não têm exposição à bolsa e acabaram tendo ali uma performance bastante próxima ao índice tradicional de mercado, que é o CDI, que pode ser olhado também como Selic, que é a taxa básica de juros. Um ponto importante é que quando a gente olha para o final do ano, parece ter sido um desempenho em linha com a média de mercado, mas não foi. A média de mercado foi bem abaixo disso. Por quê? Vamos lembrar, quem participou ao longo de 2023 dos nossos calls deve se recordar, quem acompanha mais de perto a fundação deve se recordar da dificuldade que foi o início de 2023. Nós começamos um ano com um novo governo, um governo que o mercado tinha algumas dúvidas em relação a como seria a condução, e logo no começo do ano tivemos aquele evento no cenário de crédito com Americanas, que surpreendeu o mercado e que machucou a renda fixa como um todo. Então, teve Americanas, depois teve Light, foi uma série de sequências que acabaram trazendo mais dificuldade para a gestão de renda fixa, que não tem exposição significativa a risco. Então, apesar do desempenho ter sido próximo ao CDI, foi um ano bastante desafiador para essa classe, e eu entendo que o resultado da GEPSAPREV foi muito positivo e melhor do que a maior parte dos fundos de renda fixa disponível na indústria. Moderado, teve um desempenho acima de 14, ali 14,37, representando cerca de 110% do CDI, um desempenho muito bom para um perfil que toma um risco controlado em bolsa, tem uma exposição relativamente baixa em ativos de renda variável. Isso foi uma decisão que foi tomada lá em 2022, que foi reduzir a exposição em bolsa como um todo, justamente pelas mudanças que estavam vindo, pela dinâmica difícil de entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos. O Rony comentou em vários momentos, né, que a economia americana acelera, mas aí do outro lado ela desacelera. E aí o mercado fica nessa dúvida, e isso veio realmente trazendo bastante dificuldade em relação à leitura macroeconômica e acabou, de alguma forma, nos direcionando a tomar menos risco na GEPSAPREV como um todo. Olhando na sequência, nós tivemos o desempenho muito bom do agressivo, com 17,25% acumulado no ano, o que dá alguma coisa perto de 132% do CDI, superando inclusive as metas, e o super agressivo com 18,88%, cerca de 144% do CDI. Estes números mais expressivos, no final do dia, é sempre um parâmetro importante para você olhar, claro, como os perfis estão se comportando, mas eles não podem ser o único balizador. O importante vocês entenderem é justamente como esses perfis devem se comportar daqui para frente. E olhando a perspectiva para 2024, olhando o que a gente tem na carteira, como esses perfis vão estar montados para 2024? Muito parecido com o que foi 2023, tá? Não houve nenhuma mudança significativa estrutural na composição desses perfis. O super conservador continua sendo um perfil 100% focado em renda fixa. E é uma renda fixa que eu vou mostrar depois adiante, que é uma renda fixa com baixa oscilação. O conservador
também concentra os seus ativos em renda fixa, cerca de 93,5% nessa carteira. Existem outros 6,5% em multimercados, que foi uma classe que não andou bem ao longo de 2023. Se a gente olhar para a indústria, todo mundo que tem ali um dinheiro separado, investindo nas plataformas ou nos bancos, viu que aqueles nomes de referência do mercado, aqueles gestores mais conhecidos, acabaram tendo um ano de 2023 muito difícil. Os multimercados que historicamente ganharam dinheiro não tiveram boa performance em 2023. E isso ali tem um efeito em cima do conservador que fez com que a rentabilidade dele não se destacasse versus o super conservador. Ficou muito próximo, justamente por essa classe ter ficado um pouquinho para trás. No caso de moderado, é um perfil que entra 2024 com um pouco mais de 70% em renda fixa, e o restante divididos ali quase que de forma igualitária entre renda variável e multimercado, tá? Mas ainda continua sendo um perfil com baixa exposição a risco. A gente está falando de 70% de renda fixa, que é um valor bastante expressivo. O agressivo, a gente já vê como a própria dinâmica da pizza muda, né? Você já vê que ela já está quase meio a meio, já é uma carteira que tem metade dos ativos em renda fixa e metade em ativos que tendem a oscilar um pouco mais, que é justamente o multimercado e a bolsa, sendo que a bolsa já ganha mais destaque com cerca de 25%. E o super agressivo é um perfil que a parte de risco mesmo do portfólio já passa de 50%, então você vê que a parcela em azul é inferior às demais parcelas, e aqui a gente já vê uma concentração mais expressiva em renda variável, com 35% de exposição na carteira. Isso de forma macro. Se a gente quiser ser um pouquinho mais detalhista, se a gente quiser olhar mais no detalhe como esses perfis estão, no slide seguinte a gente vai conseguir ver justamente isso, tá? A gente divide em 4 grandes estratégias a GEBSAPREV, né? A primeira é a renda fixa de baixa volatilidade, que é justamente aquele, se vocês olharem, é o que a gente chama de fundo azul, tá? Nessa parcela. E essa parcela, ela é a parte de menor risco dentro da fundação. É a parte que está concentrada as LFTs, que são as letras financeiras do Tesouro. Para quem conhece, aquele Tesouro Selic, tá? Para quem está mais no dia a dia, aquele que você compra e não tem surpresa, ele não oscila nunca ele tem mínimas oscilações, mas ele tende a ficar ali sempre muito próximo ao CDI, muito próximo à Selic. E nessa parcela também tem os títulos privados de curto prazo. Quando eu te falo títulos privados, entenda-se, por exemplo, um CDB de um banco desses que são amplamente conhecidos, uma letra financeira também de um banco desse, ou mesmo uma debenture de uma empresa de capital aberto, uma debenture de baixo risco, sempre pensando em horizontes mais curtos de investimento. Então, você vê que essa parcela é a que concentra 100% do super conservador. E ela vai diminuindo de forma gradativa conforme você vai como participante assumindo menos risco. Então, na cabeça da GEBSAPREV, se o participante quer estar no super agressivo, claramente ele quer ter menos desta posição e mais de outras posições. A renda fixa se concentra nisso? Não. A renda fixa tem uma segunda classe que a gente chama de renda fixa com média volatilidade, que tem algum nível de oscilação. Nessa renda fixa também entra as letras financeiras do Tesouro, também entra os títulos privados, aqui com prazo um pouquinho mais longo, não são títulos tão de curto prazo. Entram nessa parcela também as famosas NTNBs, que é o Tesouro indexado à inflação, o Tesouro IPCA, que é o que todo mundo usa como referência, é o que mais se fala nos podcasts, na televisão. Sempre quando a gente está falando de título público, as NTNBs é a melhor referência, porque ela paga inflação mais uma taxa de juros. Porém, diferentemente da LFT que paga a Selic, ela oscila. Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, momentos onde a NTNB fica negativa. Se você pega um período do ano onde a taxa de juros está subindo, ou nem a taxa básica, mas a perspectiva de uma taxa futura está subindo, você tem um efeito aqui negativo. O Rony falou, explorou bem isso. Toda vez que a taxa de juros sobe, você tem uma perda, quando ela cai, você ganha. Então, apesar de ser um ativo com baixo risco, o título público, que remunera a inflação, ele tem um nível de oscilação que traz realmente volatilidade para essas carteiras. Então,
por isso que essa caixinha, essa parte não entra no super conservador, ela só vai entrar a partir do conservador no perfil, e você vê que a partir daí, você vê a proporcionalidade da renda fixa com mais risco versus a com menos risco, vai aumentando, vai sendo gradualmente maior dentro conforme vai avançando o nível de risco do próprio perfil. Depois dessa caixinha de renda fixa média volatilidade, a gente tem uma terceira caixinha dentro da Gebsaprev, que é a de estruturados. São os multimercados, aquele fundo que tem como característica a flexibilidade. É um fundo que vai poder operar renda fixa, vai poder operar bolsa, vai poder operar juros, câmbio, inclinação de curva, mercado internacional, pode operar tudo. E aqui a legislação dá uma segurança para o participante, de modo que em nenhum momento a fundação pode, ou mesmo o perfil, superar 20% nessa caixinha. Tá? Além do fato desses multimercados que têm mais flexibilidade serem contabilizados em conjunto com os fundos de private equity, que é aquele investimento em companhias de capital fechado, que você pode investir fora da bolsa, mas que você compra uma ação, uma participação societária e que também é bastante limitada. Então, essa é uma caixinha que começa no conservador, como eu mostrei lá inicialmente, o 6,5%, e chega até 20% no super agressivo, não compondo o super conservador. E a última exposição, você vê que as cores, a ideia é que as cores vão se tornando mais quentes em função do risco, né? Então ela começa com azul, depois vai para amarelo, laranja e vermelho. E o vermelho, que é o fundo com maior exposição, é a parcela da carteira com maior exposição a risco, acaba sendo não entrando inicialmente nem no super conservador nem no super conservador, porque é onde concentra os investimentos em bolsa, né? Aquele que tem maior volatilidade da carteira. E ali ela é introduzida nos perfis a partir do moderado, chegando ao super agressivo com 35%. Uma das coisas que a Gebsaprev faz muito bem é, ao longo do tempo, mudar o tamanho dessas exposições. Por que isso é importante? Porque acho que vocês vão se recordar, há 3, 4 anos atrás, na verdade ali, períodos ali bem no início da pandemia, bem logo depois que a pandemia surgiu, o Banco Central brasileiro, para reestimular a economia, trouxe a taxa de juros a 2%. Então, a 2%, era necessário que os perfis tomassem mais risco. Então, em algum momento, o super agressivo chegou a ter quase 60% em bolsa como exposição média. E agora a gente vê que com a taxa de juros acima de 10%, acima de 2 dígitos, não há necessidade de se tomar tanto risco, e por isso que houve uma manutenção das exposições esperadas para cada perfil de 2023 para 2024, assim como as expectativas de retorno esperado. Então, mantém-se ainda como expectativa, como meta de retorno, 100% do CDI no super conservador, o conservador com 105, moderado com 110, agressivo com 115 e super agressivo com 120. É claro que aqui é só uma referência, tá? Porque no final do dia, quando você está comprando bolsa, por exemplo, e você tem 35% de bolsa e a bolsa vai muito bem, você ganha mais que 120 CDI, foi o que aconteceu esse ano. O ano de 2023. Por outro lado, se a bolsa vai mal, você tendo 35%, você não consegue. Então, ele é só uma referência, dados o histórico de performance da bolsa no Brasil, dado o histórico de performance, a gente assume que se você tiver 35% de bolsa, você consegue atingir os 120% de CDI. Então, é só uma referência, você não pode adotar isso como uma premissa, uma regra básica de que isso vai acontecer. Mas é importante para vocês terem essa sinalização de quanto a gente busca em cada perfil e por que tem essas exposições de bolsa de 35, 25 ou 15. A expectativa de volatilidade, ou seja, quanto elas podem oscilar, mudam também de perfil a perfil, e tem que mudar, porque não faz sentido a gente ter coisas muito parecidas fazendo, vamos supor que a gente tivesse um conservador igual a um super conservador, não faria sentido ter os dois perfis, então é importante ter essa dinâmica e essa diferenciação entre os perfis, e dá para aquele participante, dá para você que quer pouco risco,
ou nada de risco, um super conservador realmente alinhado a essa característica. E, por outro lado, você que quer tomar risco, um super agressivo que tem uma volatilidade de 9%, 10%, ou seja, que você tem um nível de oscilação bastante significativo e que pode, claro, te gerar muito ganho no longo prazo, mas que tenha momentos aí de mais dificuldade no curto prazo. Por isso, o horizonte de investimento é sempre a principal variável que você tem que olhar na hora de tomar uma decisão. É importante que você olhe e fale, bom, eu vou usar esse dinheiro agora? Bom, se eu vou usar, não faz sentido eu estar num ativo que pode variar 10% num horizonte curto de tempo. Então, eu preciso estar num ativo com menor possibilidade de variação. Ah, mas, pô, eu não sou jovem, estou trabalhando ainda, tem muito tempo para aposentar. Se oscilar, tudo bem, eu não vou usar o dinheiro, vai ter tempo para recuperar. Aí faz sentido um super agressivo. Acho que o mais importante é entender realmente como isso, se isso faz sentido a mudança, como você vai escolher esse perfil agora. A taxa de juros ainda está alta, como o Rony expressou, deve cair, então vai chegar em algum momento que vocês vão ter que rediscutir, pensar que para manter os mesmos níveis de benefício que vocês tiram, vocês talvez tenham que fazer movimentações nos seus perfis. É claro que a gente também, como gestor, fazemos isso para vocês, a gente tem uma dinâmica super importante aqui de mudança de fundos, a gente tem uma carteira bastante ampla em relação a isso, e no slide seguinte a gente vai conseguir ver qual o nível de diversificação que nós temos dentro do portfólio que nos dá essa flexibilidade dentro das carteiras. Hoje, a GEBSAPREV tem mais de 60 fundos investidos. Aqui a gente consegue ver justamente isso. Quais são os fundos que compõem a caixinha azul? Lembra que eu mostrei que é onde tem título público e onde tem título privado? Onde está investido. Então, a gente tem ali Safra, Sparta, Itaú, Banco do Brasil, Icatu, Galápagos, Azequest, tem bastante coisa. Se olhar a renda fixa, que tem aquele nível de volatilidade, que está mais nas NTNBs, ou que está no investimento exterior de renda fixa, tem aqui um monte de gestores também. O multimercado, que está em laranja, como eu sinalizei, e o vermelho também. Você vê que tem várias opções. Então, o nosso papel é, claro, escolher também os melhores gestores do mercado e construir uma lógica que faça com que esses gestores conversem entre si e consigam agregar o melhor nível de retorno possível. Isso foi o que mais gerou alfa em 2023. Mais do que escolher efetivamente bons gestores, essa dinâmica do quanto tem em cada gestor ajudou muito. E, claro, com esses movimentos na taxa de juros, a gente vai aqui, como responsáveis pela gestão, fazer os movimentos necessários. Então, acho que eram essas as mensagens que eu queria passar para vocês, mostrar que 2023 foi muito bom. 2024 a gente acredita que seja um ano com alguns desafios, mas que tem também uma boa perspectiva. As carteiras não tiveram tantas mudanças e que vocês têm que tomar essa decisão, vocês podem tomar essa decisão uma única vez no ano e sempre olhar o que a gente está... Sempre olhar para qual é o horizonte de investimento e qual é a expectativa da taxa de juros nos perfis de menor risco. Então, eu queria agradecer aqui a participação de todos. Eu e o Rony estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que venha a surgir. Aqui está o QR Code para facilitar vocês na hora de fazer essa pergunta. Mais uma vez, obrigado e um excelente 2024 para todos. Boa tarde, Diego, Rony, boa tarde a todos. Nós vamos agora falar algumas perguntas aqui para que vocês respondam para nós, por favor. Bom, a primeira pergunta é: qual o impacto para o Brasil se o Banco Central dos Estados Unidos não cortar os juros conforme o esperado pelo mercado? Teremos algum estresse pontual? Perfeito, ótima pergunta, Meline. A ideia, a gente sabe o impacto a gente sabe o quanto é o efeito da taxa de juros no Brasil. A gente viveu um 2022 super conturbado, onde os juros lá fora subia. Depois a gente viveu um 2023, principalmente no final do ano, bastante benéfico, porque os juros nos Estados Unidos caiu. Então tem um impacto relevante entre essas duas variáveis.
Fato é que os Estados Unidos, o Brasil está numa dinâmica diferente. Então, o Brasil já iniciou o corte de juros, já começou esse ciclo, e ele vai continuar e já está precificado parte disso. O que vai acontecer, se os Estados Unidos não ir para esse mesmo caminho, provavelmente nós teremos um ciclo mais lento na hora de acontecer, e com menos magnitude. Então, nós não acreditamos efetivamente que a taxa vai mudar no Brasil. Isso não vai mudar o vetor, não vai mudar para que lado vai, e sim a velocidade e a magnitude, tá? Então, tem um reflexo aqui, as coisas andariam um pouco mais lenta, mas continuariam tendo um fator positivo para o Brasil. Ok, vamos para a próxima pergunta, que é: se o governo não conseguir cumprir a meta de déficit zero, a Selic vai parar de cair ou até aumentar? Não, nós não temos um cenário para aumento de taxa Selic. Na verdade, as condições financeiras não levam a isso, porque a inflação, como o Rony mostrou, ela está estável, está controlada, e se realmente nessa dinâmica a gente tem um crescimento aquém do que nós poderíamos ter, na verdade o papel do Banco Central não é só controlar a inflação, o papel do Banco Central é saber o momento também de estimular a economia. Então ele deve continuar não deve mudar para um ritmo de corte, para um ritmo de aumento. O que poderia acontecer é simplesmente ter cortes sendo menores, a magnitude dos cortes, né, seriam cortes menores, e talvez a manutenção de uma taxa um pouco maior por mais tempo. Então, em vez de cortar 3 vezes seguidas, cortaria 2, esperaria mais um pouco para cortar a terceira. Então, muda o ritmo, mas não muda a dinâmica, tá? Fato é que o próprio mercado já não espera déficit zero, tá? Quando a gente olha para o Boletim Focus, por exemplo, que é uma boa fonte de análise, que é uma boa fonte de informação do mercado, a gente já vê ali um déficit mais perto de 1 do que de 0. Então, o mercado já precifica esse déficit maior. O risco seria ser um déficit muito fora desse 1, o que não nos parece razoável nesse momento. Ok, vamos para mais uma pergunta. Com a queda da taxa de juros, os perfis conservadores serão prejudicados? Existe algum investment que continue rentabilizando 1% ao mês e que seja conservador? Perfeito. A taxa de juros ainda tem um nível bastante adequado, tá? Ela ainda tem um nível de juros interessante. Mas se ela continuar caindo, realmente esses não é que eles serão prejudicados, eles não tomam risco para conseguir muito mais do que a taxa de juros. Então a tendência é que eles fiquem ali mais próximos, atrelados à taxa básica, que vai cair até 9%, 8%, que é a nossa perspectiva. Isso faz com que seja quase impossível entregar 1% ao mês nesse tipo de perfil. Então, com a queda na taxa de juros, a tendência é que seja possível entregar esse nível de retorno somente nos perfis com maior risco mesmo, naqueles perfis que tomam um risco um pouquinho mais longo. Claro que quando a gente está olhando para eles, a gente vai olhar, esse tipo de perfil não dá para olhar mês a mês, a gente vai ter que olhar em horizontes mais longos, esse 1%, que acaba sendo uma referência, tá? Mas é difícil encontrar, diria que impossível encontrar um ativo que dá 1% ao mês, ou seja, cerca de 12% ao ano, sem risco, num ambiente onde a taxa de juros está 9%, 8%. Você teria que estar 3%, 4% acima da taxa de juros, sem nenhum tipo de volatilidade, o que é praticamente impossível. Muito obrigada, Diego. Vamos para a próxima pergunta, que é: alguma previsão de como as eleições americanas neste ano podem impactar o cenário econômico nos Estados Unidos? Perfeito. Essa pergunta é bem interessante porque vai ser o centro de todas as atenções e discussões econômicas em 2024, a eleição americana. A gente parte do pressuposto que, de qualquer forma, ambos os candidatos vão ter um discurso mais pró-gastos do que qualquer outra coisa, o que é natural em qualquer eleição no mundo. Ninguém chega na eleição e fala que vai fazer austeridade fiscal, não, porque isso é impopular, então tem esse efeito. Já sabemos que o discurso vai caminhar para isso. Se a gente pensar numa reeleição do Biden, provavelmente a gente já sabe o que está na mesa, já está acontecendo e a gente já tem visto como ele tem se comportado, já não é algo novo. Se a gente olhar para o lado republicano, a gente tem como hoje principal candidato, não sabemos ainda se será, não sabemos se será elegível, tem
N questões pela frente, mas a gente tem como hoje principal candidato o Trump, que é um candidato que o mercado gosta porque ele fala mais pró-mercado. Então, eu não vejo um cenário muito difícil em relação a atrapalhar a economia americana, a eleição americana atrapalhar os investimentos. Eu acho que não, acho que são os dois cenários não seriam ruins. O problema seria uma polarização, seria uma ruptura institucional, parecido com o que aconteceu com a invasão do Capitólio, aí sim seria um problema. Mas fora isso, eu acho que não temos riscos tão grandes pela frente. Ok, vamos para a próxima. Com a queda do CDI, o ideal não seria reduzir mais a exposição em rendas fixas para antecipar o crescimento previsto em renda variável? Perfeito. Essa é uma dinâmica que a gente, acho que ela é feita de forma em conjunta, né? Nós como gestores e participantes, né? Nós como gestores, enxergando esse efeito, a gente tem ali, eu mostrei as referências, né, dentro de cada perfil, por exemplo, 15% no moderado, 25% no agressivo e 35% em bolsa, mas a gente tem uma certa flexibilidade de ir além disso. Então, num ambiente como esse, onde o CDI começa a cair, a bolsa começa a se destacar, nós, como gestores, já fazemos, de certa forma, isso dentro da carteira. A gente começa a diminuir um pouco a renda fixa e começa a ir para a renda variável. Mas a gente nunca pode ir ao ponto de um perfil começar a substituir o outro. Então, quando chega perto desse patamar, aí realmente essa decisão acaba sendo do participante, que aí ele tem a possibilidade de migrar o perfil. E essa dinâmica que a gente vê realmente do mercado, que exige esse tipo de movimento, foi até o que motivou a Gebsaprev a criar 4 janelas ao longo do ano para que a pessoa possa escolher o melhor momento de fazer essa mudança. Então, sim, estamos atentos a isso, mas o participante também, no final do dia, precisa olhar para isso com bastante atenção, porque tem essa limitação de a gente nunca poder ir muito além do risco daquele perfil. Isso vale para o contrário também, tá? Quando a gente vê um cenário contrário, a gente também pode diminuindo bolsa nesses perfis, pode diminuir marginalmente a bolsa nessas posições. Ok, vamos para a próxima pergunta. Para quem já é aposentado, qual seria o perfil mais recomendado para 2024? Sempre quem é aposentado, sempre quem está usufruindo do recurso, usufruindo do dinheiro, é indicado perfis que têm menos oscilação a risco. É claro que isso vai depender muito da característica de cada um, né? Isso vai depender muito do quanto cada um precisa, quanto corresponde à sua renda total, essa parcela da GEBSA, versus o que ele recebe do INSS, versus o que ele pode ter de outras rendas. Então, isso tem um efeito que não dá para generalizar totalmente. Mas o mais indicado é que pessoas que estão ali usufruindo do benefício fiquem em perfis de menor risco. Pode ser um moderado, pode ser um conservador, pode ser um super conservador. Esse tipo de perfil acaba sendo o mais indicado. É realmente aquele que oscila menos. E esse ano ainda é um ano que a gente tem taxa de juros elevada. Então ainda é um ano que esses perfis vão entregar um bom nível de retorno para o participante. Então, ok, Diego, muito obrigada. Bom, eu gostaria de reforçar aos nossos canais de atendimento. As perguntas que não conseguimos responder, eu peço que vocês direcionem para o atendimento@gebsaprev.com. Há também no chat uma pergunta sobre a alteração do perfil de investimento, e já nós vamos falar sobre essas datas, pois a primeira janela já está em andamento desde o dia 2 de janeiro. Diego, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.
Bom, pessoal, apenas para encerrar, então, respondendo a dúvida que está no chat, as próximas janelas serão em abril, julho e outubro. Então, para aqueles que não estão confortáveis em mudar agora, querem esperar um pouquinho, a próxima janela é em abril. Agradecemos aí a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.